Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo no livro de Provérbios, o capítulo 13. Nós estamos estudando o livro de Provérbios com as mulheres da Igreja Batista em Lagoa das Flores e você é nossa convidada hoje a estudar conosco esse livro e em especial esse capítulo, o capítulo 13. Bom, esse capítulo é uma sequência de capítulos que vem falando da diferença entre o justo e o perverso. E nós separamos aqui 7 ensinamentos hoje, dentro deste capítulo, que falam sobre as realidades da vida. Então, queria, antes de nós começarmos efetivamente a estudarmos e nos debruçarmos no texto bíblico, gostaria de orar com você. Então feche seus olhos e eleve seus pensamentos a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor preparou para estarmos, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos guie à verdade da Tua Palavra, que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, seja viva em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, não permita que nada venha nos distrair e tirarmos a atenção da Tua palavra, do ensino que o Senhor quer trazer para nós. Que essa palavra possa produzir, ó Deus, os propósitos que o Senhor deseja para cada uma de nós. Ó Deus, que o Senhor alcance vidas com esta palavra, que o Senhor transforme corações, transforme famílias, ó Deus, com esta palavra, Senhor, que a Tua palavra é poder, a Tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode transformar, ó Deus, as nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, humildemente, Pai, pedindo que o Senhor venha a trabalhar em mim, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridas, nós estamos então agora lendo o capítulo 13 de Provérbios. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse comigo. Nós vamos começar no verso 1, que é o primeiro ensinamento que nós temos sobre a realidade da vida. Nós sabemos que esse tempo que estamos vivendo é um tempo muito difícil em relacionamentos familiares, na questão dos relacionamentos familiares, né? Muitos pais não sabem educar os seus filhos e nem os filhos muitas vezes não ouvem os pais. Há uma crise de autoridade muito grande. E uma das coisas que nós podemos ver é que cada vez menos os filhos atendem ao conselho dos seus pais. E eu queria ler com você o verso 1, que diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Todo filho sábio e inteligente, ele ouve essa instrução do pai. O pai diz determinadas coisas para ele e ele presta atenção e procura pôr em prática aquele ensinamento do pai. No entanto, aqueles filhos que são desobedientes, né? E aqui diz uma palavra interessante, escarnecedor, aquele que escarnece, que desdenha, que, vamos pensar assim, de uma maneira bem simplista, né? Que fica tirando sarro dos pais, né? Fazendo pouco daquilo que o pai está falando. E esse filho, ele não atende à repreensão. E com certeza ele não será bem sucedido, porque quando os filhos não atendem à repreensão dos pais e à disciplina dos pais, eles sofrem o dano. Assim como nós, quando não atentamos à disciplina do Senhor, que é o nosso Pai. O nosso Pai nos disciplina porque Ele nos ama. Assim nós também instruímos e disciplinamos os nossos filhos porque nós os amamos. Então, quando eles rejeitam esse amor, eles estão cavando, né,
um buraco para eles mesmos caírem. Então, nós precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos instruí-los. Aqui também tem uma ideia de que o pai instrui o filho, o pai e a mãe, né? E hoje em dia eu vejo tantos pais que não instruem os filhos, que parece que eles querem que os filhos nasçam já com aquela instrução nata, e não é bem assim, né? O filho muitas vezes faz determinada coisa parece que pedindo um limite para os próprios pais. E os pais não sabem desse limite, não sabem instruir. Mas então nós precisamos nos instruir nas palavras como pais, para que possamos instruir os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, né? Nós lemos lá em Provérbios também, capítulo 4, o verso 23, que ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a gente precisa ensinar, precisa instruir, ok? No verso 3 nós temos um dos ensinamentos mais recorrentes no livro de Provérbios. Esse ensinamento ele é repetido também num outro livro da Bíblia, que é o livro de Tiago. Algumas pessoas já devem até saber do que se refere, né? Então nós vamos ler aqui o verso 3, que diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Pois é, quando nós somos cuidadosos com o que nós falamos, nós vamos preservar a nossa própria vida e muitas vezes a vida de outras pessoas, certo? Nós precisamos tomar cuidado com as palavras que usamos. De repente podemos até falar determinada coisa para uma pessoa, mas dependendo de como nós falamos, né, do cuidado que nós temos com as palavras, o efeito daquilo será um ou outro. De repente o efeito pode ser devastador, acabar com a autoestima da pessoa, acabar com uma amizade, fomentar uma contenda, né? Fazer com que uma contenda venha a existir ali no meio daquelas pessoas. E, no entanto, se você tomar cuidado com o que fala e até falar o mínimo possível, porque em outro capítulo aqui nós estudamos que o sábio ele mantém muitas vezes a sua boca calada. Então nós temos que realmente guardar a boca, porque quando nós guardamos a boca, nós estamos conservando a nossa alma e muitas vezes a alma de outras pessoas. Então é necessário que a gente tome cuidado e vigie a nossa língua. Há um salmo também, se não me engano é o 144, que o salmista diz: vigia os meus lábios, Senhor. E realmente é Deus vigiar, mas nós trabalharmos com Deus, porque nós temos que ter domínio próprio. O domínio próprio é uma das partes do fruto do Espírito. Então, se nós não tivermos esse domínio próprio, como que a gente vai demonstrar que o Espírito Santo de Deus age em nós? Eu particularmente já tive muitos problemas com a palavra. E claro que todos nós ainda teremos até o dia ou de Jesus vir nos arrebatar como igreja ou o dia em que morremos, porque a Bíblia diz que aquele que não tropeça na palavra, né, é um homem perfeito, é um ser humano perfeito. Então até o dia em que nós saímos deste mundo aqui, a gente vai tropeçar na palavra, mas quanto mais a gente se torna maduro espiritualmente, conhecedor da Bíblia e temente a Deus, e aquela pessoa realmente que busca a Deus, quanto mais essa intimidade com Deus é estreita, mais você consegue vigiar a sua língua e mais você deve vigiar a sua língua. Porque nós sabemos que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, e ele sussurra coisas no nosso ouvido. E se nós ouvirmos e acharmos que aquilo é que tem que ser falado, não refletirmos, só ouvirmos e reproduzirmos, a gente vai estar, como diz aqui, não conservando a nossa alma.
e também podemos arruinar a nós mesmos e a outras pessoas. Então vamos tomar muito cuidado, e eu falo isso como se tivesse com um espelho, porque eu também preciso tomar muito cuidado. Todos nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua, com o que a gente fala e também como a gente fala, certo? Então esse é o segundo ensinamento sobre realidades da nossa vida cotidiana. Provérbios é um livro maravilhoso em termos de trabalhar a vida cotidiana. Então, o próximo ensinamento está no verso 4, logo em seguida. Eu vou ler aqui com vocês. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Olha só, o preguiçoso deseja. Quem não deseja coisas, quem não deseja talvez viagens, talvez comprar uma casa, comprar um carro, colocar os filhos numa escola boa, coisas do dia a dia, certo? A gente deseja ter, a se alimentar bem, não é? Ter uma casa boa, confortável, ter móveis bons, ter os filhos podendo vestir roupas boas, você podendo se vestir bem, todos nós desejamos. Mas nem todos nós agimos em função daquilo que a gente deseja. E essa ação tem que ser uma ação diligente, esse trabalho tem que ser um trabalho com empenho, sabe? Não pode ser aquela coisa, fazer o mínimo possível. Qualquer coisa tá bom. Não é assim. Deus nos criou para refletirmos a sua glória. A Bíblia diz lá em Coríntios que quer comais, né? O apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais ou fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Como é que eu vou viver para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, se eu sou preguiçosa? Se eu faço o mínimo possível? Não pode. Eu preciso atentar para qual é o propósito da minha vida. O propósito da minha vida é viver para a glória de Deus. E se eu quero viver para a glória de Deus, eu não posso ser uma pessoa preguiçosa, porque eu vou desejar e não alcançar aquilo que eu quero. E aí nasce uma outra coisa, muitas vezes, que é uma coisa horrível, que inclusive o apóstolo Paulo categoriza isso como obra da carne, que é a inveja. O preguiçoso, muitas vezes, ele inveja, mas ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele não se empenha em trabalhar. Então, nós não podemos ser preguiçosas, irmãs. Nós temos que, claro que de vez em quando bate uma preguicinha, isso é normal. Agora, uma preguicinha, aquela coisinha ali, daquele momento, né? É normal. Só que ser preguiçosa é diferente. Preguiçosa é aquela pessoa que não se empenha para fazer as coisas. Se você não tem se empenhado em fazer as coisas, em buscar a Deus em primeiro lugar, depois não tem se empenhado em ser uma mulher sábia, que edifique a sua casa, ou seja, você não atenta para o seu lar, você não atenta para o bom andamento da sua casa, como diz em Provérbios 31, né? Que você não atenta para o bom andamento do seu trabalho. De repente você trabalha numa empresa, ou você trabalha na casa de alguém, ou você trabalha para si mesma. Tem gente que tem um comércio e parece que se acha fazendo um favor para a pessoa, para o cliente. E a gente não pode ser assim. Isso também é caracterizado como uma certa preguiça, né? Preguiça de atender bem, preguiça de fazer um bom trabalho, de prestar um bom serviço. Entende? Então nós precisamos ter essa característica de pessoas que se empenham por fazer bem as coisas. Isso vai demonstrar a glória do Senhor na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo que a gente fizer. Amém? Então esse foi o terceiro conselho dos nossos 7 conselhos. Então vamos para o quarto conselho. O quarto conselho está no verso 9.
Vou ler aqui. A luz dos justos brilha intensamente. Olha só. Mas a lâmpada dos perversos se apagará. A sua luz tem brilhado intensamente? E o que quer dizer isso? Você tem influenciado positivamente as pessoas que estão ao seu redor? Ou negativamente? Tudo que as pessoas ao seu redor falam, você vê o lado ruim? Vamos viajar em janeiro? Vamos viajar em janeiro? Não, em janeiro tem muita gente de férias, as estradas são muito cheias. Vamos fazer um almoço hoje, um junta-panela? Não, quando junta muita gente sai muita fofoca. Só vê o lado ruim das coisas. Pode até sair fofoca, mas você não precisa se enfiar no meio da fofoca. Não é verdade? Não precisa se envolver com esse tipo de coisa. Seja a diferença, seja a luz que brilha intensamente. A luz de quem? A luz de Jesus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós não podemos esconder a nossa luz debaixo da mesa. Nós temos que colocar ela no velador, no lugar onde aparece. Ou seja, temos que brilhar intensamente. Porque nós não somos o contrário, perverso, injusto. Nós somos os justos, as justas, as justificadas por Jesus. Então, a nossa luz tem que brilhar. Nós temos que influenciar positivamente onde nós estivermos. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja num ponto de ônibus, seja no mercado. Não é reclamando da vida que você vai estar influenciando positivamente. Não é resmungando, não é murmurando, que nem eu e você vamos estar influenciando positivamente. Mas é vendo o lado de Deus, o que de Deus nós podemos transmitir ali. E não é ficar falando um versículo bíblico atrás do outro, não, gente. É sendo aquela pessoa que irradia luz, a presença de Deus em nós. É isso que irradia luz. É por isso que nós precisamos buscar a Deus todos os dias. É por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias, para que nós sejamos sábias, para que nós sejamos pessoas que brilhe a luz de Jesus. Então, o quarto conselho aqui, o quarto ensinamento da realidade da vida é: influencie positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Brilhe intensamente a luz de Jesus. E vamos agora então para o quinto ensinamento que temos em Provérbios 13, está lá no verso 11. E eu queria ler com você agora. O verso 11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Em outras palavras, ele quer dizer o quê? Até na Bíblia, da versão King James, diz que os bens adquiridos inescrupulosamente, ou seja, de uma maneira errada, de uma maneira ilícita, que não é lícita, que não é correta, esses bens muitas vezes vêm rápido. E eu me lembro daquela série que tinha antigamente, eu tô parecendo uma velha, mas se bem que os meus filhos também assistiram. Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não sei se vocês já assistiram, mas a Rochelle, a mãe do Chris, né? Tudo ele podia trabalhar, mas ele não podia vender droga, porque no bairro que ele morava tinha muitos meninos que vendiam droga. E quem vende droga ganha dinheiro rápido, mas é um dinheiro ilícito. Então, ela falava, vendendo droga não pode. Então, a coisa assim que realmente deixava a Rochelle nervosa, irritada, era imaginar que o filho dela estava vendendo droga. Mas não é só vender droga, tem tantas outras formas ilícitas, né, de ganhar dinheiro. E infelizmente no nosso país parece que o brasileiro tem uma vocação para isso. Nós precisamos, como cristãs, mudar essa realidade, mudar em nós, mudar nos nossos filhos, com uma instrução correta e com uma vida correta, um exemplo correto, de não ganhar o dinheiro de maneira ilícita,
né? Sonegando impostos, ludibriando clientes, passando a perna no patrão, roubando as pessoas, não entregando coisas mínimas, não entregar o troco que a pessoa te passa errado, né? Às vezes várias pessoas já passaram, eu creio para você, o troco a mais, não é verdade? E aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá e devolver, porque se fosse você que tivesse passado o troco a mais, depois você tem que fechar o caixa e aí você vai ter que pagar do seu bolso, entende? Então isso é honestidade. O trabalho honesto, ele terá aumento, pode demorar mais e bem mais, mas em compensação é um trabalho honesto. Você deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Uma das coisas, um dos maiores legados que o meu pai deixou para nós foi esse da honestidade, que ele falava: eu posso deitar no travesseiro e dormir em paz, porque eu não estou tomando nada de ninguém. E é isso que a gente precisa, ter essa consciência, né? E é claro que se você já errou, já pecou nessa área, confesse ao Senhor e abandone esse pecado, mude de vida. Deus quer trabalhar e converter as nossas vidas, transformar as nossas vidas. Então, entregue isso a Deus em oração hoje e saiba que o Senhor vai te perdoar e que Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua mente em uma mente que vai glorificar a Ele, e também em atitudes que vão glorificar a Ele, tá? Então esse foi o quinto ensinamento. Temos mais 2 ensinamentos. Eu acho até que hoje está sendo mais rápido que nos outros dias, né? O 6º ensinamento está no verso 20. Eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu passar meu esboço para cá. O verso 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso aí tem até um ditado popular, né? Quem se mistura com os porcos, farelos comem. E tem até um outro texto bíblico que fala sobre isso. Isso é uma verdade. O ditado é: diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és, né? Pois é, e a questão maior aí é: se você quer ser sábio, sábia, inteligente, você vai andar com quem? Com quem não busca a sabedoria? Com quem vive de qualquer jeito? Não, você vai andar com quem é sábio, com quem é inteligente. Se você quer crescer espiritualmente, crescer no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você faça, no que quer que você faça, você vai andar com pessoas que são assim, que estão sempre crescendo, se desenvolvendo e não pararam no tempo e no espaço. Pessoas que querem conhecer a Deus. Quem quer ser sábia, a mulher que quer ser sábia, vai andar com outras mulheres que também querem ser sábias e já são sábias. Porque a gente não alcançou a plenitude da sabedoria, mas a gente está sempre buscando ser sábia. Então, quem quer ser sábia e inteligente e quer ser bem-sucedida na vida com Deus e na vida aqui do dia a dia, é a mesma coisa, andar com pessoas sábias, andar com pessoas tementes a Deus, andar com pessoas que buscam a Deus e não com insensatos, que age sem pensar, que fala bobagens, que a família é toda desestruturada. Não é com esse tipo de pessoas que você tem que andar. É claro que você está no mundo, você vai conviver com essas pessoas e você tem que testemunhar da sabedoria de Deus na sua vida. Essas pessoas têm que olhar para você e falar assim: eu quero andar com ela, porque ela, está buscando a Deus, ela é uma pessoa sábia. Eu quero ser assim. Nós temos que ser um modelo. Não é fácil isso. Quando o pastor começou a fazer o seminário, eu me senti muito insegura. Mas aí Deus foi aquietando o meu coração. Mas o dia em que ele falou que ele ia assumir a igreja lá em São Paulo, eu falei: meu Deus, eu não sou uma pessoa que tem condições de ser esposa
de pastor. Aí me deu uma crise. E aí eu fui buscar a Deus em oração e o Senhor me respondeu com a palavra dele, né? Ele falou assim para mim, olha, eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito, Maria Luísa. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lá em Jeremias 28:11. Aí eu falei assim, Senhor, então se é planos de paz, o Senhor vai me ensinar esse caminho da sabedoria, de ser uma esposa de um homem que é o pastor de uma igreja, né? Pastores hoje, infelizmente, a gente tem visto aí umas coisas estranhas. Tudo menos aquilo é o pastor. Mas a gente sabe que o pastor, biblicamente, é um homem ungido de Deus. Então, a mulher que está ao lado dele tem que buscar a Deus, tem que buscar fazer a vontade de Deus. Por muito tempo, irmãs, eu fui uma mulher insensata. Mas Deus está trabalhando na minha vida e vai burilando ali, e forjando o seu caráter em mim. E eu creio que de alguns anos para cá o Senhor tem transformado a minha vida. É claro que eu ainda sou uma pecadora, que careço da graça e da misericórdia de Deus, como você também. Mas a gente precisa se dispor para o Senhor trabalhar em nós. E muitas vezes é doloroso, mas o benefício é muito satisfatório, extremamente. Eu tenho vivido tempos assim maravilhosos em termos de conhecer a Deus e de viver aquilo que Ele quer para minha vida. Não sou rica, muito pelo contrário. Não sou aquela pessoa que é super, nossa, fala só coisas maravilhosas. Mas eu tenho buscado a Deus e Deus tem me respondido. E isso traz felicidade. Viver com Deus, viver para Deus e andar com pessoas sábias. Buscar andar com as pessoas sábias, certo? E o 7º e último conselho. Vamos abrir então no verso 24, que diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Cedo o disciplina. Irmãos, irmãs, eu falei no início, no verso 1, o primeiro ensinamento, o primeiro conselho sobre realidade da vida, e esse é o último. Esses dois conselhos andam junto. O filho tem que ouvir a instrução do pai, mas o pai precisa discipliná-lo. Como eu disse hoje, eu vejo pais e mães que têm uma fraqueza muito grande, uma fragilidade muito grande ao ensinar os seus filhos, ao educar os seus filhos e principalmente ao disciplinar os seus filhos. Você não tem que ter medo de disciplinar o seu filho. A Bíblia nos garante, mas a coisa aqui, o problema aqui é o que é disciplinar, Maria Luísa? O que é disciplinar? A Bíblia diz em Provérbios que é disciplinar com a vara da correção, a vara da disciplina. Deixa eu pegar aqui o texto para falar para vocês. Eu pensei que eu tinha marcado aqui o texto, mas tudo bem. Então, a vara da disciplina, o que é? É pegar uma vara e bater no meu filho? Às vezes sim, mas é bater com sabedoria. Você tem que chegar e falar para o seu filho: olha, meu filho, hoje você vai levar umas palmadinhas aqui, seja de vara, seja de chinelo, nunca com a mão. A mão, minha mãe sempre falava isso e é isso mesmo. A Bíblia, nós usamos as nossas mãos, a palavra de Deus diz para abençoar, para impor a bênção de Deus. Tá certo que a correção também abençoa, porém nós temos que usar instrumentos e esses instrumentos são coisas. Então aqui ele diz a vara. Então você estipule ali o que vai ser a vara e corrija o seu filho. Existem pessoas que não
agem com sabedoria na hora que vão disciplinar os filhos. E aí o que acontece? Pega um pedaço de pau, um chicote e bate da cabeça aos pés. Não é assim, gente. Não é isso. Primeiro você tem que sentar com a criança e explicar por que é que ela vai levar ali umas varadas, né? Você vai levar umas varadas porque você desobedeceu a mamãe. Eu falei para você não fazer isso e você fez. Eu te repreendi várias vezes. Eu falei para você não fazer. Chamei a sua atenção várias vezes. Você não vai na primeira já dar uma palmada. Você tem que ir falando, conversando. Não resolveu a conversa 1, 2, 3 vezes, aí a vara. Mas antes de ir com a vara, conversar. O problema, irmãs, é que a gente quer disciplinar no calor das emoções. Eu já fiz isso. Hoje eu me arrependo. João Gabriel, coitado, foi que pegou a pior parte da época da Maria Luísa insensata. Mas depois eu fui aprendendo que não é bem assim. Eu tenho que pegar no quente. Não é no quente, não. Tem que ter a cabeça fria para sentar com a criança e falar: olha, agora você vai apanhar porque você desobedeceu. E eu te chamei a atenção várias vezes. Você não me ouviu. Fez tudo o contrário. Então agora você vai levar umas varadas. Vira aí com o bumbum pra cima e ó, vara no bumbum. Ali é o lugar fofinho, pronto pro negócio. E não é tirar a roupa da criança, passar sal. Tem uns malucos aí, umas malucas que fazem isso. Não é isso, gente. É sabedoria e equilíbrio emocional. Ou a tal da temperança, que é uma parte também do fruto do Espírito, que a gente precisa ter. Eu me lembro que minha mãe fazia um ritual. Sentava: Maria Luísa, você fez isso, tá lembrada? Tô. Então você vai apanhar por isso. Meu irmão falava: não me mata, mãe. Parecia que minha mãe matava ele todas as vezes. E não fazia nenhum sentido aquilo, era só drama mesmo. Mas a gente não pode se deixar o sentimento falar mais alto, nem para bater e nem para deixar de bater. O que tem que falar mais alto é o seu autocontrole, a sua temperança, a sua sabedoria. É isso que precisa falar mais alto nesse momento. Porque Deus, como é que Deus nos disciplina? Deus chega lá e joga você na parede e te acaba? Não é assim. Deus nos disciplina com graça e sabedoria. Já pensou se a sua misericórdia não estivesse sobre nós? Todos os dias se renovando, o que seria de mim, o que seria de você? Fala a verdade, não é mesmo? Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Então, se você ama o seu filho, ama a sua filha, discipline-os. Não deixe entregue a si mesmo, que a Bíblia diz aqui em Provérbios: a criança entregue a si mesmo, venha envergonhar a sua mãe. Quando você vai no shopping, no supermercado, e vê uma criança esperneando porque quer um brinquedo, você pode ter certeza que aquela criança nunca foi disciplinada. E se o pai e a mãe vai lá e pega e dá o brinquedo na hora, para ele ficar quieto, fez tudo errado. Às vezes as crianças mesmo saem do prumo, até aquelas que são disciplinadas, né? Em casa, a gente tem que pegar e levar para um canto e falar: olha, quando eu chegar lá em casa, já faz a promessa. Quando chegar lá em casa, você vai ganhar aquilo que lhe é de direito. Você já sabe o que te espera. Nossa, minha mãe falava isso. Às vezes ela nem falava, ela só me olhava. Meu Deus, eu já sabia o que é que estava me esperando lá em casa. Eu já sabia. O que é isso? É educação, gente. Isso aí é o que nós chamamos de disciplina. E o que está faltando hoje para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Hoje, jovens, é claro que jovem ninguém vai bater em jovem, né? Ninguém vai pôr jovem de castigo. Mas adolescente você pode não bater, porque não adianta mais bater. Mas é questão de
educar, de conversar, falar assim, olha, você está passando dos limites, então a partir de agora você vai privar de algumas coisas, sabe? Ele tem que sentir a dor de não ter aquilo. É isso que Deus faz conosco muitas vezes. E é isso que nós também, como pais, precisamos fazer, como mães que amamos, ok? Então, só para a gente fazer uma revisão aí, nós precisamos, para ter uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida melhor do que a que nós já tivemos até hoje, nós precisamos lembrar de alguns ensinamentos desse texto. O primeiro ensinamento, então, é pedir que os filhos estejam atentos à voz dos pais e ouçam e apliquem aquilo que os pais ensinam, o conhecimento dos pais, né? Porque assim eles serão bem-sucedidos. O segundo conselho é com relação à palavra, à língua, ao uso da língua, ser cuidadoso ao falar. O terceiro conselho é não ser preguiçoso, mas trabalhador, se dedique ao que faz com empenho. O quarto conselho, então, é não se deixar iludir por adquirir bens materiais muito rapidamente. Hoje existem aí o marketing, como é que fala? Tipo pirâmide, né? Você ganha dinheiro rápido. Isso aí é uma mentira. Isso aí é um grande engodo, um engano. Então, não seja iludido por essas coisas também. E também por outras coisas, né? Que nós já mencionamos aqui. O sexto conselho é andar com pessoas sábias, que nós seremos mais sábios ainda. E, por último, o sétimo conselho, que é corrigir os filhos no momento certo. Como eu disse, não é ali no calor das emoções. Tem um momento certo. Esfrie a cabeça, pense bem e corrija o seu filho, certo? Com certeza, você e eu teremos uma vida muito mais feliz, muito mais bem-sucedida se nós seguirmos esses ensinamentos. Amém? Nesse momento eu queria orar com você e para que nós possamos pedir a Deus a graça dele sobre nós para pormos em prática esta palavra. Senhor nosso Deus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor, pela tua palavra santa, pelo teu poder que age através da tua palavra, nos ensinando coisas tão importantes para as nossas vidas. Deus, como o Senhor é sábio, como o Senhor é amoroso, nos deixando esta palavra para que hoje possamos meditar e aprender, Senhor. Senhor, eu entrego em tuas mãos a minha vida, a vida das minhas irmãs que estão ouvindo, ó Deus, esta mensagem. Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, que possamos colocar em prática esses ensinamentos, ó Deus. Dá-nos a coragem, a sabedoria e a temperança, Senhor, e o domínio próprio para educarmos os nossos filhos. Ó Deus, trabalha no coração dos nossos filhos para que eles sejam filhos sábios, que atentem à nossa voz, que atentem à nossa instrução. Meu Deus, usa-nos, Senhor, nos nossos lares, com graça, Senhor, diante dos nossos filhos, Pai. Também eu coloco em Tuas mãos, Senhor Deus, nossas vidas, nosso trabalho. Ó Deus, não deixa que sejamos preguiçosas, mas que sejamos, ó Deus, diligentes, que nos empenhemos, ó Deus, em tudo que fizermos, para que possamos demonstrar a Tua glória, Senhor. Que tudo, ó Deus, que fizermos, possamos brilhar a luz de Jesus, possamos impactar a vida das pessoas de maneira positiva, Senhor, possam ver a luz de Cristo em nós, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, livra-nos dos negócios errados, dos negócios escusos, das coisas que vão desagradar ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida das minhas irmãs, o trabalho das minhas irmãs, o lar das minhas irmãs, Senhor. Que o Senhor esteja à frente da vida delas, que elas tenham o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que coloquem em prática, Senhor, esses conselhos, que busquem conselhos em pessoas sábias, que busquem andar com essas pessoas, Senhor.
e pôr em prática cada um desses ensinamentos. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas queridas, que Deus abençoe a sua vida. Curta esta mensagem, compartilhe com outras pessoas, claro que se você gostou, não é? E que outras pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus, pelos ensinamentos da sabedoria do Senhor através do livro de Provérbios. Um grande abraço e que Deus te abençoe.